Olá pessoal, eu me chamo Caio e estou gravando esse vídeo para falar sobre essa obra maravilhosa que é O Paraíso Perdido, de John Milton. Eu também vou deixar aqui na descrição a minha tradução do primeiro canto do poema. Espero que vocês gostem. O Paraíso Perdido é uma epopeia que remonta a outras grandes narrativas, tal como a Divina Comédia, a Eneida, o Orlando Furioso e especialmente a Odisseia e a Ilíada. Eu digo especialmente porque esse poema traz uma similitude com esses dois últimos poemas atribuídos a Homero, né? Porque assim como eles são acreditados como narrativas da tradição oral, o poema de Milton foi ditado ao invés de escrito. Não porque ele tivesse alguma pretensão de igualar a metodologia de Homero, mas porque ele sofria de uma doença que fez com que ele perdesse a visão e ele acabou tendo que ditar o poema ao invés de escrever. O enredo da obra trata da questão da revolta do diabo e de seus anjos e a queda do homem, até mais especificamente o episódio da expulsão do Jardim do Éden. Só que, ao invés da maneira mais concisa, como a gente está acostumado a ouvir sobre esses temas na Bíblia, por exemplo, o John Milton se vale da imaginação poderosa dele para trabalhar esses episódios de maneira mais profunda e desenvolver questões como o pecado, a culpa e o amor de uma forma impactante. É importante salientar que, apesar disso, pessoal, o poema não busca ser um complemento teológico para a Bíblia. Muito pelo contrário. Assim como Dante, ele se vale de várias referências e personagens de outras mitologias, especialmente a grega. Como, por exemplo, já no início do poema, quando o diabo é derrubado com seus anjos do reino dos céus, eles caem num lago de fogo e lá ficam torporizados por 9 dias. Assim como na narrativa de Hesíodo, os titãs que são derrubados num abismo passam 9 dias em queda. Depois disso, o diabo se levanta junto de Beelzebul e eles passam a confabular sobre o que eles farão dali por diante. Se eles iniciarão um novo reino, ali naquelas planícies infernais, ou se eles tentarão recuperar o reino dos céus. O diabo clama por sua horda num dado momento, e quando eles lhe vão ao encontro, o John Milton começa a citar vários dentre aqueles anjos, aquela multidão de anjos, vários personagens que são citados na Bíblia como divindades do panteão mesopotâmico, como por exemplo Dagon, Moloque, Baal, e inclusive alguns deuses que pertencem à mitologia egípcia, como Anubis, não é? Depois desse acontecimento, nessa cena, na verdade, tem um acontecimento que me é um dos mais interessantes do poema, né? Que é quando o diabo olha para aquela multidão de anjos caídos e começa a comparar o estado atual deles, um estado de tristeza, de lamúria, com a graça que eles ostentavam no paraíso. E ele se atribui a culpa por aquilo. Ele vê que tudo aquilo é devido à vaidade e à soberba dele. E o diabo começa a chorar copiosamente, de remorso, de empatia por aqueles anjos que o seguiram, não é? E daí vem uma outra questão muito interessante no poema, que é o protagonismo da figura diabólica. O Balzac, por exemplo, no seu Ilusões Perdidas, diz que o Paraíso Perdido é uma apologia da revolta. Por quê? Porque a figura de Deus nessa obra do Paraíso Perdido, ela é citada poucas vezes como um ser inexpugnável, e quase sempre através da perspectiva diabólica, do diabo, como um monarca arrogante que não aceita dividir seu trono com ninguém, enquanto que o diabo é pintado como um ser cheio de sentimentos, capaz de ter ambição, mas capaz de também sentir remorso e empatia pelos seus. Outro ponto muito interessante, uma cena que é diferente da narrativa bíblica, de uma certa maneira, é a questão da tentação de Eva por Satanás. Na Bíblia,
O diabo simplesmente encarna uma serpente e diz que se ela comer daquele fruto, ela vai ser como Deus. No poema de Milton, ele passa praticamente um dia inteiro para poder convencer Eva, e para que ele consiga convencê-la, ele se utiliza de muita bajulação. Primeiro ela fica surpresa, né, de ver um animal falando, e ele diz que aquilo se deve ao fato de ele ter comido da fruta proibida, que o deu consciência e a capacidade de fala. E daí ele começa a elogiar Eva de todas as maneiras, ele tem uma retórica muito afiada. E assim que ela cede à tentação, ela se arrepende em seguida, e Adão, mesmo sabendo que ela tinha comido do fruto e sabendo do destino dele, ele decide comer a fruta. Ele a ama tanto que ele prefere compartilhar o destino dela do que deixar que ela se perca sozinha, né? E isso é interessante porque na narrativa bíblica a gente não tem essa motivação de Adão. Simplesmente se diz que a mulher comeu do fruto e deu a ele de comer. Não se diz se ele foi enganado ou se não, qual foi a motivação dele ao comer desse fruto. E nesse momento o poema traz à tona uma noção que, a menos a meu ver, ela é muito interessante e que eu já até observei em outras obras da literatura, que é a questão da suscetibilidade da figura masculina e da figura feminina. A mulher é seduzida pela serpente, que se apresenta como o mais sagaz de todos os animais, e para isso ela se utiliza de um extremo garbo, de um discurso cheio de pompas e de elogios, enquanto que o homem é seduzido pela mulher, pelo amor que ele sente por Eva. Quer dizer, a figura feminina é mais suscetível à fatuidade, ao garbo e à elegância, enquanto que a figura masculina é mais suscetível à mulher em si, né? Enfim, pessoal, esses são só alguns exemplos para vocês notarem a riqueza desse poema. Tem muito mais coisa. O Paraíso Perdido é um poema maravilhoso, sem dúvida nenhuma, uma das melhores obras que eu já li na minha vida. E eu tenho aqui duas edições, a edição da Martin Claret, traduzida pelo Antônio José de Lima Leitão, e essa da editora 34, traduzida pelo poeta português Daniel Jonas. Em relação à edição, eu vou puxar um pouco a sardinha da editora 34. Por quê? Porque a editora 34, você tem umas notas de rodapé que são concomitantes ao poema, ficam logo embaixo da página, e que tem explicações muito ricas. Na da Martin Claret, você tem aqui significados de dicionário, né? Você tem o significado de algumas palavras, alguns termos arcaicos, e no final da obra você tem algumas notas referentes à métrica e à tradução que eu não achei muito claras, pelo menos na minha opinião, não ficaram tão inteligíveis, né? Também sobre a tradução, eu prefiro da editora 34, porque além do poeta Daniel Jonas ter realizado uma tradução com a sintaxe bem mais simples, bem mais inteligível para os dias de hoje, há um problema que ele, inclusive, trata aqui no comentário dele sobre a tradução, que é o fato de que a tradução do Antônio José de Lima Leitão inflacionou bastante o poema. Você tem aqui o primeiro canto, por exemplo, não chega a 800 versos, fica próximo, acho que são 797 ou 798. E na tradução do Antônio José de Lima Leitão, você tem mais de 1000 versos, o primeiro canto. E isso se repete pelos cantos posteriores, pessoal? De qualquer forma, qualquer edição que você pegar do Paraíso Perdido é ótima. Ambas, apesar de que tenham alguns termos arcaicos, na do Daniel você tem algumas palavras que eu acredito que sejam mais usuais no português de Portugal, e por isso você vai precisar de um dicionário. Mesmo assim, é uma experiência riquíssima, pessoal. E agora, falando um pouco sobre a minha tradução, eu traduzi todo o primeiro canto do poema,
Só que, como eu não sou tradutor juramentado, nem fui contratado por ninguém para traduzir como uma forma de prazer e de desenvolver um pouco meu inglês, que nem é um inglês, nem tem um inglês proficiente, né? Eu tive liberdade para traduzir os versos numa métrica bem distinta do original. Eu traduzi-os em hexâmetros datílicos, de acordo com os versos, por exemplo, da Eneida, aqui dessa tradução aqui do Carlos Alberto Nunes, aqui da editora 34 também, em que os versos têm 16 sílabas poéticas. Por que eu traduzi? Porque nós já temos duas traduções maravilhosas aqui do Antônio José de Lima Leitão e do Daniel Jonas, e eu não vou querer competir com esses caras. Pelo amor de Deus, Deus me livre com esses dois grandes tradutores, né? E eu coloquei essa minha para brincar mesmo com o texto, para tentar fazer uns versos assim interessantes. Deu muito trabalho e eu vou estar disponibilizando agora para vocês aí na descrição do vídeo. Eu vou recitar os primeiros poemas e segue todo o primeiro canto aí para vocês darem uma olhada. Espero que vocês gostem e gostaria muito de pedir que vocês qualificassem o vídeo e compartilhassem. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Da revelia incipiente de Adão com aquela maçã, colhida da árvore lícita e cujo palato da morte, a morte mesma trouxera para o mundo e lançou-nos na angústia, com a remoção do jardim até quando o maior dos nascidos, vem e recobre esse posto de júbilo que antes gozávamos. Canta, meu musa celeste, esses todos segredos de estados. Lá pelo topo do Horebe, quem sabe o Sinai, inspiraste aquele guia primevo que a prole escolhida ensinou sobre os primórdios de como ocorreu de o planeta e do cosmos desentranharem-se juntos do caos, mas se acaso te enlevam os altos montes de Sião e os ribeiros de Síloe que fluem rapidamente no oráculo de Deus, donde seja eu te invoco pelo favor de apoiar este cântico meu arrojado. Antagonista modestes, quem vou passar eu intento, por muito além das alturas das aônias montanhas querendo, galgar inéditos feitos, quer seja que em rima ou em prosa. E especialmente conclamo-te, Espírito Santo de Deus, vós desejais retidão no meu peito ao invés das riquezas. Peço, ensinai-me as palavras, pois desde o princípio até agora, vós estivestes pairando no topo com asas potentes. Símile a pomba, puseste semente no poço profundo. O impregnaste, portanto, suplico, luzi-me os mistérios. E o que de mim seja baixo, sustende-o outro sim para o alto. Para que o peso tenaz desse meu testemunho elevado possa atestar de minha parte a eterna e de Deus providência, e para o homem legítimas sejam as vossas maneiras.